Vivo, professora Lilian, por Boa favor. noite, boa noite a todas, a todos que nos acompanham mais nesse encontro do Frontarte. Essa noite que nós teremos uma grata alegria, né, de termos a professora Espera aí. Germana conosco e daqui a pouquinho farei a apresentação dela, também partilhando todas essas noites com as professoras Silvana Bellini Tavares e com a professora Daniele Aires Pinto. Tem sido maravilhoso, cada encontro desse é sempre um bálsamo nos tempos de pandemia. Falar de arte é algo encantador e sempre quando a gente une o que a gente gosta, que é a arte, com o direito, parece que o trabalho ganha um sentido melhor. Então, essa noite nós vamos ter essa boa expectativa de ouvirmos o trabalho novíssimo, apresentado assim quase que de primeira linha para nós pela professora Germana, que ela acabou de escrever esse material, vai partilhar conosco também em caráter de lançamento o seu trabalho de poeta, né, de poetisa, melhor falando, e vai ser maravilhoso ouvi-la, né, com esse conceito todo novo, tudo aqui entre nós, né? Uma querida que nós temos nos encontrado em vários momentos diferentes da vida, seja lá em Fortaleza, seja em outras cidades, no mundo afora, mas sempre com boa é, impressão nesses encontros, muita coisa para dividir. Então, vou fazer o seguinte: vou passar agora a palavra para a Daniele e para a Silvana, para que elas possam falar e dar as boas-vindas também, para depois nós passarmos a palavra para a professora Germana. Obrigada, professora Lilian. A professora Silvana está com algum problema de conexão, então eu vou começar fazendo aqui a minha fala. Como sempre, dizer que é um prazer a gente estar mais um dia nessa quintas-feiras à noite, compartilhando de tão agradável e tão importante conteúdo que é trazer a arte para dentro do debate da nossa vida acadêmica, mas não só, da nossa vida nesse dia a dia de pandemia e de uma nova busca por entender qual será o novo normal, qual será a nossa nova maneira de entender o que nos cerca, né? Então, de pronto, professora Germana, agradeço a disponibilidade de estar aqui conosco hoje. É um prazer recebê-la, ainda mais sabendo que esse trabalho é tão novo e teremos a chance de ouvi-lo em primeira mão. Vai ser uma noite que nos brindará com muita coisa boa, tenho certeza. Só antes de passar a palavra para a professora Silvana, gostaria de só dar alguns pequenos recados que são de cunho mais prático. Esse evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube do Grupo GPIC. Quem quiser fazer perguntas, pode deixar lá no canal do YouTube, no chat do canal, que nós estamos monitorando. Passaremos à professora Germana no final as perguntas, na nossa sessão de perguntas. No final do nosso evento, também deixarei um link para que todos vocês acessem o certificado do evento, que vai estar no site do grupo de pesquisa do GPI, que ali vocês podem baixar o documento, preencher com dados de vocês, né? E aí fiquem à vontade para fazê-lo, tá? Outra coisa, o evento da semana passada teve um pequeno problema no seu final, começou a cair uma tempestade imensa aqui em Florianópolis, ou seja, Florianópolis é de tempestades, né? Como a gente viu nesses últimos dias. E então a gente não teve como avisar sobre o certificado da semana passada, mas ele também está no site. Então o vídeo completo do evento da semana passada já está no canal do YouTube e o certificado, para quem participou e quiser baixá-lo, está no site. Então, novamente, muito obrigada. Obrigada, professora Lili Silvana, pela parceria de todas as quintas. Continuemos. Professora Silvana, por favor, a palavra é sua. Todos. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez a parceria da professora Daniele, e agradecer a professora Germana, muitíssimo obrigada por ter aceito. Eu tenho certeza que teremos uma noite extremamente rica. Gostaria só de lembrar que esse projeto ele surgiu da necessidade da gente pensar o direito
temáticas e pensar a arte como categoria política. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Germana e devolvo a palavra. Estamos prontos para ouvir a professora Germana de Oliveira Moraes. Ela é especialista da rede do Programa de Harmonia com a Natureza das Nações Unidas. Ela é professora titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Ceará, já foi aposentada esse ano, né, e agora já espero que a transição já esteja mais suave, Germana. É pesquisadora sobre harmonia e sobre os direitos da Mãe Terra, a Pachamama. Então, hoje vamos falar com as forças da nossa natureza, da nossa Mãe Terra. Germana, fica à vontade, seja muito bem-vinda, estamos ansiosos para te ouvir. Querida Lília, é um prazer enorme aqui te reencontrar e conhecer a Daniela e a Silvana. E eu lhe digo que eu me sinto, para além de Fortaleza, como se a gente estivesse reencontrando em Portugal também, Lília. Hoje a gente, olha aí, a querida, que a gente estivesse reencontrando na Floripa, da Daniela, e no Goiás lindo, em que nós estivemos há 2 anos aí, da professora Silvana. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, e agradeço por demais essa possibilidade, sobre um ensaio recém-lançado, sob a forma de e-book, que está disponível na Amazônia, que se chama Da Pandemia à Harmonia. Eu peço à professora Daniele a gentileza, se puder, de passar os slides para a gente ir conversando sobre essas reflexões que foram feitas durante a quarentena. Da pandemia à harmonia, um ensaio. O que é isso? Qual é essa proposta despretensiosa que vem ao encontro dessa belíssima iniciativa que é o confrontar-te, vestir o direito também com a beleza da arte? O que nós pretendemos nada mais é de juntar pessoas e juntar também sentimentos, pensamentos, reflexões e vivências e experiências que compartilhamos, que tivemos isoladamente ou não durante esses tempos de pandemia. Daniela, eu não sei se estão conseguindo ver bem e passar bem os slides. Oi, professora Germana. Eu coloquei o slide, continua na primeira página. Okay. Só vá me falando quando eu tenho que alterá-los, que eu os altero. Em algum momento eu estou vendo que ele some aqui, eu ainda não entendi bem verdade, porquê. É o tempo, talvez. No YouTube, mas talvez eu consiga voltá-lo aqui, tá? Eu estou monitorando também o YouTube. Continuamos no primeiro slide também, que é a apresentação do e-book que está disponível na Amazon, que traz essas reflexões que nós tivemos, e que é um intento, é uma tentativa, como diriam os franceses, um essayer, por isso um ensaio, uma tentativa de viver a harmonia através das letras, de juntar um grupo de pessoas e juntar também os nossos sentires, os nossos pensares e as nossas vivências, por meio desta leitura. Então, o que nós apresentamos no final, nós ousamos dizer que a harmonia é uma arte. É a arte de juntar pessoas, é a arte de juntar coisas. E estas reflexões, elas são frutos, na verdade, de vários encontros e de mais de um grupo. De um grupo de pesquisadores dos temas da Mãe Terra, como falou a Lília, e do tema da harmonia. Compartilho com a Lília a alegria de fazermos parte do Programa das Nações Unidas, que é a Harmonia com a Natureza, que tem o objetivo de preparar a Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra. E aqui temos um grupo interinstitucional em Fortaleza e também participamos de um grupo de arte que contribuiu muito, inclusive com as aquarelas, inclusive com crônicas literárias que fazem parte desse ensaio, além das minhas reflexões. Então, Daniela, no próximo slide a gente vê
a gente verifica, no início, quais são os caminhos que se apresentam, que se vislumbra no horizonte. Nós estamos nesses tempos de pandemia, tempos em que as pessoas estão com falta de ar. E, ao ver as pessoas padecendo, ao ver as pessoas sofrendo, ver essa ameaça de faltar o ar, o que me veio na lembrança quando a gente fica nesses tempos recolhidos em casa? E, claro, as memórias se ativam quando a gente tem, digamos, mais tempo de sobra. Veio-me à lembrança um tempo em que estava a peregrinar com um grupo de pessoas. E quando a gente peregrina, quando a gente sobe montanhas, o ar falta. E é isso que eu escrevo logo no começo. Afinal, por que ou para que peregrinar? Essa foi a pergunta que foi feita quando subíamos as montanhas dos Andes peruanos. E a resposta eu não tinha compreendido. Hoje eu tenho uma compreensão mais profunda disso. Nós peregrinamos para quê, afinal? Para compreender a importância da vida. E aí é o que nós procuramos traduzir. E lembramos a citação do Baudrillard, que diz que quanto mais a gente perde o fôlego, que o ar está rarefeito, que ficamos ofegantes, invade-nos a repentina e incontida vontade de prosseguir na sua vida. E o que ele diz? É o le dur désir de viver. Essa vontade enorme de viver. E essa vida chega pelo alento. E quando esse alento falta, é que a gente percebe quanto ela é importante. A gente fica arquejando, fica ofegando, o ar quase falta, a vida quase falta. Então a gente percebe, opa, a vida é algo precioso, a vida é algo importante. E o que nós estamos fazendo com ela? Então, para mim, veio essa comparação muito forte entre uma vivência anterior e a vivência das pessoas que estão padecendo com a enfermidade em si da Covid-19, com as dificuldades de respiração, necessitando serem entubadas. Quantas pessoas estão, neste momento, sofrendo, sem falar naquelas que perderam a vida? 500 mil de pessoas perdeu a vida no mundo, mais de 60 mil aqui no Brasil. Então, por isso, nós começamos a matutar, como a gente diz aqui, a refletir, afinal, o que é que esse momento está pedindo de nós? E aí, Daniela, a gente pode ver lá em seguida, a gente dividiu em duas partes as nossas reflexões. E a primeira delas é o convite para a volta para a casa anterior. A volta para a casa interior, o que é? É o encontro de cada um consigo próprio. Digamos que a humanidade Só um momento, pessoal, que talvez tenha travado um pouquinho o bem. sinal. Eu me recordo bem, professora Lília, numa dessas vezes em que nos encontramos na Europa, que saíamos nas nossas pesquisas, ora para Salamanca, ora para Valência, onde a professora está a desenvolver um pós-doutorado no momento. Certa feita, estivemos em Sevilha e, a convite do professor Davi Sánchez Rubio, ouvimos e conhecemos o professor Raul Fornet Betancourt, um filósofo cubano muito admirado em toda a Europa, que atualmente vive na Alemanha, que identifica ruptura com a Mãe Terra, o rompimento com o cosmos e a espiritualidade, e a fratura entre o ser humano e a comunidade. E esse pensamento permeia toda essa nossa caminhada, começando pela interioridade. Somente quando nós entramos no nosso âmago, no nosso ser, encontramos o nosso ser, conseguimos ver expostas essas fraturas, é que podemos buscar as suas curas. Então, começamos com isso, com essa viagem interior. E seguimos, professora Daniela, no próximo slide, essa viagem de volta para casa, para a nossa casa interior, vai nos levar, é claro, também por causa da pandemia. Eu peço, por favor, para passar para o próximo slide. Por causa da pandemia, nós fomos obrigadas e obrigados a ficarmos em casa, regressar ao nosso lar.
a ficar na nossa casa de moradia. Agora, praticamente, quem de nós não está em casa? Parece que todas nós aqui, e dos que estão ouvindo, quem não está em casa? E quando a gente regressa ao lar, parece que os nossos fantasmas se apresentam e a gente é obrigado de alguma forma, e é obrigada de alguma forma, e isso é bom, a lidar com eles. Então, para traçarmos essas reflexões e vermos essas questões que nem sempre são fáceis, nós resolvemos trazer a poesia em cada parte do livro. E começamos aqui com Adélia Prado, com o verso dela que ela diz: com seus olhos estáticos na comieira, a casa olha o homem, a intervalos lhe estremecem os ouvidos de paredes sensíveis, discernentes. Agora é amor, agora é injúria. Punhos contra a parede, pânico. Comove Deus a casa que o homem fez para morar. Deus que também tem os olhos na comieira do mundo. Pede piedade à casa por seu dono e suas fantasias de felicidade. Sofre a que parece impassível. É viva a casa e fala. É o poema Domus, da mineira Adélia Prado. E o que a gente percebeu nos lares, o aumento da violência doméstica e familiar contra as mulheres, a dificuldade das crianças que estão em casa, os pais e as mães perceberem que nós não sabemos como ensinar os nossos filhos. É muito curioso, viralizou isso, foi a Lília que me chamou a atenção, que viralizou na internet, uma mensagenzinha dizendo que os filhos mais sentiam falta era da escola, porque era duro ter a mamãe como professora. Não sei se você se recorda, Lília, que você compartilhou. É algo que a gente vê de uma forma lúdica, mas que, enfim, é necessário refletir. Se os pais e as mães estão ou não se demitindo da educação dos seus filhos e como é que estão pintando a sua casa. E eu trago aqui mais uma vez o poema de Adélia Prado, que diz: uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Essa é a oportunidade que temos, que estamos na casa, para ver as teias de aranhas que tem que limpar e ver quais são as nossas dificuldades relacionais que existem, para resgatar, para curar algumas relações também que estão rotas, que estão adoecidas, e que não são adoecidas pelo coronavírus, que já é por demais, mas por outros fatores. Então, este momento de recolhimento é uma possibilidade que se abre para a gente quando a gente regressa por lá. E a gente regressando lá, para lá, Daniela, a gente vai ver no próximo slide também que, de alguma forma, há um convite para nós voltarmos à casa comum. Porque a Mãe Terra quer respirar. Porque quando a humanidade está contaminada, é a Mãe Terra também que está doente, é a Mãe Terra também que está enfermo. E a pergunta que se faz é: qual é a mensagem que a nossa grande mãe está a nos dar quando ela encaminha, ela permite, ou que seja, que um vírus possa abalar e possa trazer tantos sofrimentos para os seres humanos individualmente e coletivamente? E eu trago aqui o poema do cubano José Marti, que ele diz: o poema está na natureza. Madre de senos próvidos, esposa que jamais desama, oráculo que sempre responde, poeta de mil línguas, mágoa que hace entender lo que não diz, consoladora que fortifica e embalsa. El poema de Niágara, que considera a madre natureza, a madre tierra, este grande oráculo que está toda hora a nos dizer mensagens. E é isso que os filósofos e os pensadores estão fazendo, estão dizendo para a gente. Aqui no Brasil, é muito bom que uma das vozes mais ouvidas seja a voz do Ailton Krenak, que é a voz das nossas raízes ameríndias brasileiras aqui, é a voz dos povos indígenas. E essa imagem que eu trago para vocês é um catálogo quarentena que o artista Bené Fonteles, que teve a amabilidade de fazer a apresentação desse e-book, que ele preparou, com que finalidade? Ele preparou com o objetivo de levar solidariedade às aldeias indígenas das margens do Rio São Francisco, que estão acometidas com a pandemia da Covid-19.
esse catálogo ele tem obras de arte de vários artistas da nossa cultura popular, e então sentimos o desejo de que a verba obtida com os direitos autorais desse livro seja destinada, em parte, a esse projeto, que se chama Arte para quem Precisa da Solidariedade. E quando a gente vê uma iniciativa dessa, como a do Bené, a gente vê como a gente pode crer na nossa humanidade. Tá? Pessoas que estão sofrendo e alguém que se interessa por elas e que junta os artistas, um projeto como esse, é bom para os artistas que curam um pouco da sua solidão e da sua, enfim, do seu isolamento, é bom para as aldeias indígenas que estão doentes e não têm como se curar. Então, tudo isso é encantador, tudo isso é muito entusiasmante para a gente. E essa é uma das razões pelas quais nós nos animamos a compartilhar essas vivências, essas experiências. Então, a gente vai voltando à casa comum. A gente vai voltando à casa comum. Leonardo Boff diz que é um ultimato para a gente voltar à nossa madre terra, para a gente fazer o que se chama a conversão ecológica. E a gente faz um retorno a mais, que a gente vai ver na próxima lâmina, que é o regresso ao lar cósmico. O Raul Fornet Bettencourt, ele fala da ruptura com o cosmos, da ruptura com a divindade, da ruptura com a espiritualidade. Então, eu trago aqui um poema de Rumi, poeta Rumi, que é o poeta embriagado de Deus, e que ele diz: ó dia, desperta. Se puder voltar, eu leio, senão eu vou pedir licença aqui para ler. Ó dia, desperta. Ó sol, desperta. Os átomos dançam. Todo o universo dança graças a eles. As almas dançam possuídas pelo êxtase. Sussurrar-te-ei ao ouvido, para onde os leva a sua dança. Todos os átomos no ar e no deserto, sabes, parecem loucos. Cada átomo, feliz ou triste, está encantado pelo sol. Não há nada mais a dizer, nada mais. O Mi, embriagado de Deus, ao olhar as estrelas, consegue se reconectar a partir do seu interior, como o príncipe contempla as suas almas, ele consegue se reconectar com a espiritualidade, reconectar-se com o cosmos. E o convite que eu faço é esse. Na próxima imagem, Daniela, a gente vai ver a imensidão que está diante de nós, que é a das estrelas, do infinito que existe. E quando a gente se esquece, mesmo trancado dentro de casa, está aí toda essa paisagem que a gente pode contemplar, e a gente esquece de contemplar. E a harmonia a gente obtém também com a contemplação. Como se disse aqui, nós queremos também métodos não dogmáticos. E um dos métodos de apreensão dos saberes é a contemplação. É a contemplação dos céus, é a contemplação da vida, é a contemplação da própria alma, por que não dizer da própria alma? E Raul Fornet Bettencourt, que é um grande inspirador desse nosso trabalho, e aí nós já vamos para a segunda parte e podemos ir em frente, Daniele. Ele nos diz que quando a gente cura o vínculo com a espiritualidade, a gente volta à aldeia, a gente cura o vínculo da comunidade. Isso é muito sutil e é muito bonito, que é porque quando a gente se sente parte de uma constelação, a gente se sente parte desse cosmos, a gente sabe que a gente não sobrevive sem o sol, do jeito que a gente não sobrevive sem o ar, a gente sabe que a gente também pertence a uma comunidade. E quem é que nos dá lições tão belas de comunidade? Sim, os povos indígenas, os povos originários, de uma maneira geral, nos dão essa ideia do que é retornar à aldeia, retornar ao Ailo, que é um termo que se usa para a comunidade, dado pelos povos indígenas Quechua. Mas o que eu trago aqui para a gente é um poema chamado Ancestralidade, de um autor africano. Porque da África nós colhemos um Ubuntu que diz: eu sou porque nós somos. Não há vida sem comunidade, gente. A vida é plural. A vida é plural.
E os ancestrais também, mesmo os ancestrais, tanto os nossos antepassados, como os ancestrais que morreram, também estão aqui conosco. E a homenagem que Ismael Birago Diop faz para os ancestrais, dizendo: ouça no vento o soluço do arbusto, é o sopro dos antepassados, nossos mortos não partiram, estão na densa sombra, os mortos não estão sobre a terra, estão na árvore que se agita, na madeira que geme, estão na água que flui, na água que dorme, estão na cabana, na multidão, os mortos não morreram, nossos mortos não partiram, estão no ventre da mulher, no vagido do bebê, e no tronco que queima, os mortos não estão sobre a terra, estão no fogo que se apaga, nas plantas que choram, na rocha que geme, estão na casa, nossos mortos não morreram. Então, essa comunidade, essa cura da nossa separação da comunidade, ela pode acontecer. E o que nós trazemos aqui também é um projeto desenvolvido na comunidade Madinatu Manauara, no Senegal, na África, com as crianças de lá. Esse projeto é desenvolvido e metade da venda com os direitos autorais vai para esse projeto. O e-book é vendido sob, enfim, um valor simbólico, mas o que for, de qualquer maneira, obtido com essas vendas será destinado para essas crianças. Para vocês terem uma ideia, essas crianças conseguiram água, elas não tinham água nessa aldeia da África. Imagine o que é não ter água no momento em que somos chamados a lavar as mãos a todas as horas para poder termos saúde. Então, esse é um convite de um caminho de retorno à comunidade. E quando a gente retorna à comunidade, e aí, Daniela, a gente vai ver lá em seguida, no próximo slide, quando a gente retorna à comunidade, do AILO, que é a comunidade, nós vamos para o AINE, que é a relação de interdependência recíproca, de complementariedade e de solidariedade. Eu poderia perfeitamente aqui ter trazido um poema, como trouxe no final do e-book, vocês poderão ver, um poema dos Andes. Trouxe um poema que trata sobre AINE, que tirei de um livro chamado AINE. Mas eu preferi aqui recorrer à Cora Coralina, que a Silvana Bellini deve conhecer muito bem, a Cora Coralina. Estivemos em Goiás Velho em 2018, em eventos belíssimos, e ela fala da solidariedade quando ela diz: eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana, numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. E essa foi a oferta de Aninha no poema de Cora Coralina, que é praticamente uma oração feminina aos moços que a gente vê aqui saindo do centro brilhante, maravilhoso e luminoso do nosso Goiás brasileiro. E quando ela diz, mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil, a gente não pode deixar de pensar também na economia. Afinal, há um lado muito sombrio da pandemia, que é esse que mais nos aflige, quantas pessoas desempregadas. E no item seguinte, a gente fala um pouquinho, no capítulo seguinte do livro, do falso dilema entre a economia e a vida. Que, todos nós sabemos que não existe economia sem a vida. O que todos nós queremos é a prevalência da cultura da vida. Mas o que fazer diante dessa situação, quando a gente vê todo um convite, toda uma imposição, uma necessidade de mudar o sistema econômico, diante de todo o colapso, o multicolapso que existe e também o colapso econômico. Emerge nessa situação catastrófica a proposta da economia de Francisco. O Papa Francisco já tinha previsto realizar em março de 2019 um grande encontro com jovens
a partir dos moços, dos jovens, com orientação dos mais experientes, dos mais velhos, apresentar uma proposta de um novo modelo de economia. Os filósofos se dividiram. De um lado, uns disseram, como diz logo o esloveno, vamos reinventar o comunismo. O sul-coreano, Ben-Gurion, ele diz, o que está acontecendo é que o capitalismo vai renascer mais forte ainda com o capitalismo digital. Espera aí, gente, não pode acontecer algo diferente? Será que não pode acontecer algo diferente? E os jovens estão sendo chamados para isso. Tivemos o Manifesto Holandês, mas temos também uma proposta aqui mais ao sul, que é a proposta da economia de Francisco. Agora, em novembro, deverá se realizar, estava prevista para março, foi adiada por conta da pandemia, e deverá se realizar na cidade de Assis. E eu me lembro, Lilian, quando eu ouvi essa palestra do professor Raul Fournet Bettencourt, ele disse muito bem, a civilização, nos estertores da Idade Média e no início da Idade Moderna, ela teve de optar por um modelo civilizacional, ou o modelo de Florença ou o modelo de Assis. Nós estamos vendo que a opção foi pelo modelo de Florença. Para alguns, muito bons, mas para a grande maioria, não. O que a gente vê são as desigualdades. Então, não é à toa que em Assis agora é dada uma oportunidade para se rever em que bases a economia deverá ser feita. E permanece esse convite e a humanidade está depositando uma esperança muito forte nesse encontro. E nessas novas gerações milênios, gerações outras que estão cada dia mais se renovando. A gente não podia deixar de falar, é claro, dos direitos, Daniele. E no próximo item, o que a gente fala é justamente sobre a biopolítica, a globalização, o Estado Fênix e os direitos humanos em distopias. Silvana gosta de cinema, deve ter muitos exemplos de distopias em filmes aí que poderia trazer para a gente. Porém, a gente está vivendo algo que está muito além da imaginação de muitos autores, de cineastas e de autores literários, vivendo distopias em que nas distopias direitos humanos não têm lugar. Gente, não ter um sepultamento, o direito natural antigo trata de tudo isso, do direito a ser enterrado. Hoje a gente está vivendo isso, algo inimaginável. Não poder abraçar. Será que algum de nós imaginou viver um tempo em que não pudesse abraçar? Sabe-se lá o que é isso? A gente não poder abraçar, a gente ficar com medo da pessoa que está do nosso lado. Se a gente for parar para pensar nisso, gente, tá? É algo que, bom, peraí. E será que a gente quer esse mundo? É isso que a gente quer? Não, a gente quer sair dele. A gente quer sair dele. E como é que a gente vai sair? Será que a solução vai ser o Estado voltar mais forte? Será que a solução vai ser continuar a globalização, que dizem que está sob a ameaça? A biopolítica vai ganhar força com a imunidade? É uma equação, a professora Lília, que dedica a sua inteligência para isso. Como é que a democracia vai ter lugar? Como é que nós vamos equacionar Estado, nação, comunidade e globalização nesses tempos de pandemia, que já está sendo difícil, e nos tempos pós-pandêmicos? Nós temos soluções, como a proposta de constitucionalismo global, que partiu de Ferrajoli, temos um pacto social também que surgiu aqui no Equador, na América do Sul, o Pacto Ecossocial. Disse que a biopolítica, que para alguns já teria, digamos assim, dado passo à necropolítica, porque, na verdade, a política estava arrumando, a gente estava arrumando para a morte, não é? Que a biopolítica ela renasce com mais força quando ela trata, por exemplo, do direito universal a respirar. Será que por aí nós vamos chegar na universalização dos direitos? Quando Achille Mbembe, o filósofo africano, diz: reivindiquemos o direito universal a respirar. E o que nós queremos é viver num mundo em que os seres sejam simplesmente humanos.
E quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem hoje em dia uma compreensão, e é do que o capítulo seguinte trata, o Daniele, a gente tem a compreensão que os direitos humanos, eles só subsistem quando se reconhecem também os direitos da Mãe Terra, da Pachamama, da natureza. É por isso que nós fizemos um grupo pequeno de brasileiros e brasileiras do programa Harmonia com a Natureza das Nações Unidas. Lançamos, e aqui convidamos a todos a conhecerem o Manifesto Harmonia. Esse lançamento, Daniele, foi feito nessa universidade, na Universidade Federal de Santa Catarina, num evento memorável, em comemoração ao Dia Internacional do Ambiente, em que nós propugnamos pelo quê? Propugnamos por um mundo em que convivam direitos humanos com direitos da Mãe Terra, em que defendemos os direitos da Mãe Terra e também que, no lugar do desenvolvimentismo que foi apropriado pelas regras de mercado, a gente tem a harmonia, a gente tem a viver em harmonia, que é um sentimento, uma consciência comum a praticamente toda a humanidade. Convidamos a conhecerem o Manifesto Harmonia, que é uma cocriação nossa com o professor Fernando Dantas, com a professora Cristiane Derani, com o professor Fernando White e com a professora Vanessa Rasson. E pedimos a Lília que, por favor, divulgue, a Silvana, que se concordar com seus termos, a Daniela. Eu digo a Lília em primeiro lugar, porque ela já conhece bem o trabalho da plataforma de que nós participamos, Harmonia com a Natureza das Nações Unidas. Nós dissemos, o diálogo é o caminho, e no horizonte está a harmonia. E, finalmente, Daniele, o que nós percebemos durante esse período de quarentena, que, na verdade, foram mais de 100 dias de solidão, felizmente, aqui onde eu moro, no Ceará, já está debelada a pandemia. O que nós percebemos, e tanto por viver e compartilhar a experiência com pessoas próximas, quanto pelas leituras, que o conflito que está por trás dos conflitos é a encruzilhada entre a vida e a morte. E voltamos ao tema da biopolítica e da necropolítica. A humanidade estava, percebendo-se ou não, conscientemente ou não, rumando para um abismo, hipnotizada pela morte. E agora foi dada uma parada. Vamos parar. Este pode ser um ensaio, não um ensaio para a gente treinar para o que pode vir a ser pior, que é a crise ecológica, mas um ensaio para ser uma tentativa de mudar o rumo da crise ecológica, de minimizar os impactos da crise ecológica. Nós já estamos vendo e vivendo na pele os impactos da crise sanitária. E a crise ecológica que se avizinha? O que a gente pode fazer para minimizá-la? E aí trazemos Saramago para os amigos de Portugal e amigas de Portugal que nos encontram. As intermitências da morte. Quando Saramago diz, hoje ninguém morreu, é natural o costume, é morrer. E morrer só se torna alarmante quando as mortes se multiplicam. Uma guerra, uma epidemia, por exemplo. Agora, a morte está alarmante. Isto é, quando saem da rotina, poder-se-á dizer assim, a morte saiu da rotina. Por que a morte saiu da rotina? E é a pergunta que nós fazemos. O que a Madre Terra está querendo nos dizer com isso? Qual é o oráculo? Qual é a mensagem? A Madre Terra, como oráculo, está nos trazendo qual mensagem com esta pandemia de Covid-19? E nós, como seres humanos e como humanidade, o que é que nós estamos vivendo? É mesmo medo da morte ou será medo de viver? E eu trago aqui uma crônica de uma amiga que compartilhou a sua angústia no momento de Covid, quando ela estava acometida pelo coronavírus. Nós temos aqui, e aqui expressamos mais uma vez a nossa gratidão à professora Fernanda Teles, que generosamente trouxe suas reflexões, a Ana Valesca, que nos ofereceu uma crônica chamada Pedacinho do Mar, e a artista visual Ana Cristina Mendes, que aquarelou essa imagem belíssima da capa dos caminhos
da harmonia. Então, escreve a Fernanda Telles, como será que vivemos tanto tempo sem nós? Ela disse, um amigo me disse que não sabe como a casa viveu tanto tempo sem ele. Como será que vivemos tanto tempo sem nós? Plagiando Fernando Pessoa, que o Deus menino que vive em todos nós desperte e nos ensine a olhar para as coisas, aponte todas as cores que há nas flores, mostre como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha bem devagar para elas. Medo da morte ou medo da vida? E finalizamos, Daniel, com uma pergunta. Que ensaio nós queremos fazer? Que caminho nós queremos trilhar? Da pandemia ou harmonia? Nesta encruzilhada entre a vida e a morte, a nossa opção é a reverência à vida e também praticamente uma rendição ao mandamento de viver em harmonia com a natureza, de vivermos a beleza da vida, de percebermos a beleza da vida antes que o ar nos falte, antes que a vida se extinga. Gente, muito obrigado por esse momento aqui com vocês e por todos que estão ouvindo e participando deste nosso encontro virtual. Bom, Germana, foi fantástico te ouvir. Já tinha som? Então, é muito bom saber que a gente pode trazer esperança buscando a harmonia. Muito bom saber que em tempos em que parece que o caos se instala, né, e nos avisa da nossa limitação, da nossa incapacidade de sobreviver sozinhos, da nossa incapacidade de gerir esse caos que nós mesmos ajudamos a construir ao longo dos anos. Então, te ouvir trazendo essa questão da harmonia como uma resposta, como um dado necessário, mais que uma resposta possível, uma resposta indispensável para que a gente caminhe para um outro horizonte, para que saia dessa distopia que temos vivido cotidianamente. É um pensamento muito, muito gostoso, muito interessante, né, de nós buscarmos um horizonte. E aí você falou tanto aqui da volta à casa, de voltar ao lar, da interioridade, mas também não ficar só aí, ir para o exterior e trazer toda uma nova construção. E eu fiquei pensando aqui, entre essa distopia e a utopia, não uma utopia, mas a harmonia, se nós estamos realmente no momento em que aquele apogeu do antropoceno já deu o que tinha a dar e que agora seria o tempo da gente retornar a um outro patamar com a humanidade, entendendo que ela é parte de um conjunto maior desse cosmos que você mencionou, e não, quer dizer, não é mais aquela coisa copernicana, de a gente achar que isso é o centro do universo e que tudo gira à nossa volta e por aí afora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão do papel do homem no meio desse processo todo. Isso, Lília, ótimo, te agradeço demais essa pergunta, para a gente compreender que nós estamos agora numa outra era, na era do ecozoico. O brasileiro mais citado durante o e-book que eu escrevi, de que eu falei agora, é Leonardo Boff. E aprendi isso com Leonardo Boff. Leonardo Boff é quem esteve, em 2009, nas Nações Unidas, para defender que o Dia Internacional da Terra se chamasse o Dia Internacional da Mãe Terra, justamente para demonstrar a superação desta percepção filosófica da vida. Então, hoje em dia, nós não podemos ter essa visão reduzida, antropocêntrica, em que o ser humano seria o centro. E que pretendemos na rede de especialistas harmonia com a natureza é justamente trazer isso e mostrar com as experiências e com as pesquisas
que essa geração ela tem a responsabilidade, sim, de demonstrar que é outra percepção do mundo. Nós não podemos estar caminhando no mundo com as lentes do século XVIII, com as lentes do século XIX. Eu nem falo as do século XX, ainda estamos parados ainda em outros tempos. Então, hoje as ciências mesmas já demonstram que nós não há mais de que falar em centralidade do ser humano para a tomada de decisões. E, com isso, ela encontra os chamados saberes ancestrais. Por isso que é importante a gente registrar os saberes dos povos amazônicos, os saberes dos povos andinos, os saberes dos povos aborígenes da Austrália, tudo isso, mas a gente só pode fazer isso se a gente se desnudar de muitos preconceitos, e mais ainda, se a gente se atualizar cientificamente. Senão, nós vamos ficar ainda no antropoceno, pensando que nós estamos na vanguarda. Só para dar um pouquinho aqui o tom dessa discussão, fala um pouquinho da jurisprudência da Terra, explica aqui um pouquinho o que é esse conceito, o que a gente busca com isso, para quem nos ouve. Ótimo, Lília. O que é o seguinte, em 2009, a partir do dia em que houve a Declaração Internacional do Dia da Mãe Terra pelas Nações Unidas, e nos anos subsequentes criou-se um programa das Nações Unidas chamado Harmonia com a Natureza. A harmonia com a natureza é, digamos assim, uma maneira diferente de falar do viver bem, como dizem os bolivianos, ou do bem viver, como dizem os equatorianos, sobre essas formas de vida em harmonia com a natureza. Bom, nas Nações Unidas, então, começaram a realizar diversos diálogos com o propósito de tornar efetivos os objetivos do desenvolvimento sustentável. E uma das metas desses objetivos é conscientizar a humanidade, até 2030, para estilos de vida em harmonia com a natureza. Há diversas maneiras de traduzir essa harmonia com a natureza. Nos Estados Unidos, ela é traduzida como jurisprudência da Terra, que é uma teoria formada pelo ecoteólogo Thomas Berry. Aqui na América do Sul, ela se chama viver bem ou bem viver. Na África, ela se chama de Ubuntu. E o que nós percebemos é que elas têm um ponto comum. Todas elas albergam essa consciência visceral de que nós, seres humanos, somos a natureza, de que nós, seres humanos, somos a Mãe Terra, que nós somos a comunidade da Terra, que é o nome que fala, por exemplo, Vandana Shiva, com seu Manifesto da Terra. Bom, agora eu vou deixar a Dani e a Silvana falarem um pouquinho também, para elas partilharem as impressões, enfim, as percepções, e também para aqueles que nos assistem, né, também terem a oportunidade de trazer suas questões. A gente tem aqui uma pergunta. Primeiro, muito obrigado, professora Germana, foi belíssima a sua apresentação e as ideias que você trouxe. Eu acho que, mais do que nunca, a Terra está clamando para que a gente se volte para ela e volte para nós mesmos, né? Então, eu vou aqui uma pergunta do Flávio Gonçalves. Há muitos elogios, professor, aqui depois no chat do YouTube, todos muito conectados com a sua fala. O Flávio faz a seguinte pergunta: doutora Germana, como podemos humildemente aprender com os povos originários a ver a natureza com um sentimento de pertença e não um recurso a ser explorado? Depois eu tenho outras perguntas e aí eu passo para você. Doutor Flávio, muitíssimo obrigada por essa pergunta. É outra lição que nós aprendemos, a humildade. A gente leu de Dussel que disse que exatamente que a natureza nos deu um checkmate e que são os povos originários os que estão nos ensinando. Gente, não é à toa que o mais ouvido entre nós aqui, ou um dos mais ouvidos entre nós aqui no Brasil,
é o Ailton Krenak, que tem toda uma experiência e uma militância de luta pela preservação da natureza. Não é à toa que a primeira-ministra da Nova Zelândia, a ministra Jacinta, esteja agora se apoiando na cosmovisão dos povos maori, dos povos aborígenes maori de lá. E assim nós podemos dizer, é hora sim, professor Flávio, da gente se render. E é como nós dissemos no manifesto Harmonia, de nós pedirmos socorro e desculpas aos povos biocêntricos, que são os povos originários. Professora, tem uma outra pergunta aqui, da Loiuá. Eu sempre acho que falo o nome dela errado, mas ela fala que eu falo certo. Tá. Então, é o seguinte, professora Germana, como pensar um direito mais próximo da realidade andina? É esse, por enquanto é essa. Depois tem um outro comentário do Marcos Maírton, que ele fala o seguinte: a esta altura dos acontecimentos, referir-se ao meio ambiente como um bem, ainda que de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, é declarar a arrogância humana. O meio ambiente não é um bem, porque não nos pertence. Nós é que fazemos parte dele, né? São vários dos comentários que estão sendo colocados. E tem mais uma pergunta, professora, aí a professora pode juntar, do professor José Quirino Tavares. Professora Germana, parabéns pela conversa. Enfrentamos o risco de uma desconstitucionalização dos direitos do constitucionalismo brasileiro, especialmente em relação aos povos originários? Se a senhora quiser responder, por favor. Vamos lá. Sobre o direito sob a perspectiva andina. Entre essas, eu gosto de pesquisar. A professora Lília sabe, somos parceiras de pesquisa, andamos o mundo aí em busca de conhecimentos. E nos últimos 10 anos eu tenho pesquisado os povos andinos. E as pesquisas são em livros, mas também são as pesquisas nos chamados conhecimentos vivenciais, para usar a expressão do professor Raul Fornet Bettencourt. E quando nós começamos na Universidade Federal do Ceará, 10 anos atrás, processo de pesquisa sobre integração sul-americana, nós encontramos o constitucionalismo latino-americano e, no constitucionalismo latino-americano, os direitos da Madre Terra, de Pachamama, e encontramos a proposta do bem viver. Claro, havia uma certa resistência há 10 anos, ninguém tinha ouvido falar sobre isso, e nós pensamos o seguinte: como é que nós vamos fazer? Vamos lá. Fomos ao Equador e fomos à Bolívia. E foi um momento muito emocionante. O ministro do Meio Ambiente e das Águas nos respondeu e disse: pela primeira vez, nós recebemos alguém que quer aprender conosco aqui. E mais, o ministro das Relações Exteriores, o professor Fernando Anacuni, que é um dos grandes inspiradores do nosso e-book, ele nos respondeu, nos recebeu lá no Ministério das Relações Exteriores e disse: professora Germana, professores e professoras, aqui, nesta sala dourada, antes de nós, os índios só entravam para varrer. E agora nós tomamos as decisões. E mais, e quando nós fomos lá, nós ficamos encantadas em vermos que há um projeto de governo. Há um projeto de governo na Bolívia, há um projeto de governo no Equador, claro, com avanços e retrocessos, como tudo em que acontece no mundo livre, no mundo nosso de seres humanos livres. Mas as sementes foram lançadas, como desse programa Harmonia com a Natureza das Nações Unidas, que cada dia ganha mais força. Se vocês tiverem a oportunidade de ler um livro chamado Vida Após Pandemia, do Papa Francisco, em que há uma coleção de todos os pronunciamentos que ele fez até 13 de maio, ele cita no plano de ressurgir a harmonia como inspiração e relaciona a harmonia com a proposta andina. E mais, ele faz essa correlação com a proposta andina e exorta a utilizarmos métodos contemplativos e métodos estéticos. Fala-nos da contemplação
como um dom de Deus, da arte como um dom de Deus. E aí, Ayrton, um cara, colega e amigo Ayrton, grande poeta, cordelista, que nos perguntou se não seria uma arrogância nós considerarmos um bem, ainda que seja um bem comum. Concordo plenamente com você. As águas não são bem, os animais não são bens, são seres humanos. Seres humanos são hermanos, como é o irmão Sol e o irmão Lua, para evocar aqui o Cântico do Sol, do Francisco, que dá nome ao Sumo Pontífice, hoje em dia. E hoje em dia, no direito, a grande revolução que está acontecendo é na América Latina, a partir do constitucionalismo andino, no direito constitucional, com a Constituição do Equador, na legislação, com a Lei de la Madre Tierra na Bolívia, e na jurisdição, com a jurisdição constitucional da Colômbia. Não sei se vocês sabem, mas a Colômbia tem ações belíssimas. O Tribunal Constitucional de lá decidiu que a bacia hidrográfica do Rio Atrato é um ser vivo e, portanto, é um sujeito de direito, com base no postulado da harmonia com a natureza. E o que é melhor? Lá na Colômbia não tem uma norma constitucional como existe no Equador. Foi com base na Constituição Ecológica Colombiana, que é muito parecida com a nossa, com a brasileira. Então, o caminho já está aberto, gente. Não tem mais volta. O caminho já é esse. É claro, tem idas e vindas. O caminho não é linear. Tem encruzilhadas. Temos de fazer as opções. Como seres humanos que somos, temos opções. E o que nós pedimos, rogamos, conclamamos, é que a gente faça a opção pela vida, que a gente faça a opção pela harmonia, que a gente faça a opção pela beleza, pelo sentir, pela esperança. Mais uma vez eu falo aqui do Papa Francisco, que ele fala de algumas palavras-chave. Uma delas é raízes. As raízes de que nós estamos falando aqui. A outra é memória, a memória. Também a esperança e a fé. E nós temos fé. Não temos por que sucumbir agora. Pelo contrário, temos aqui nos revigorar, temos aqui nos reencantar, temos aqui nos reanimar. Temos que recuperar os sentidos. E aí eu trago aqui também para vocês outra informação que, para mim, é preciosíssima, que é a inauguração que se deu no dia 5 de junho deste ano, pelo Vaticano, da Universidade dos Sentidos. Porque, por mais cômodo e confortável que seja, a gente está aqui conectada de Portugal, Florianópolis, Fortaleza, Goiás e sabe-se lá quantos outros lugares. Nada substitui um abraço, nada substitui um toque, nada substitui a convivenciabilidade. E é isso e é para isso que nós temos de estar atentos também. Sobre a constitucionalização dos direitos aqui em relação ao Brasil, eu queria saber a resposta, eu não sei. Professora, nós temos mais... pensar sobre o tempo. Nós temos aqui mais 3 perguntas, 2 que se conectam, e eu depois queria fazer um comentário a essas 2, e mais uma outra. Então, eu vou fazer as perguntas. Uma outra pergunta do professor Flávio. O fim do capitalismo não seria um caminho para uma efetiva consolidação da era ecozoica e do bem viver? Aí o Dom Arthur Molina Edmar Jimenez diz: não sou pelo fim de nenhum regime, exceção a ditadura, mas pela humanização dos mesmos. Como a professora Germana vê isso? E eu queria colocar essas 2 perguntas, professora, uma questão que a senhora começou a trabalhar e talvez seja interessante. Como é que a gente percebe a tecnologia nesse cenário todo, né? No mundo hoje, onde a tecnologia parece ser o grande novo meio de sociabilidade do indivíduo, que ao mesmo tempo conecta todos de forma mais próxima, mas também coloca todos virados para si mesmo numa individualização que não, longe de estar ligada à nossa essência, à nossa raiz e tudo mais. Como é que a tecnologia faria parte nesse processo de voltarmos às nossas raízes, à Mãe Terra, e a reconstruir essa essência para que, de alguma forma, consigamos manter um mundo um pouco mais
efetivamente decente e vivo, né? E aí teríamos uma terceira pergunta, que é do Vitor Souza Freitas, professor Vitor Souza. Professora Germana, como você avalia a escalada da desconstitucionalização do bem viver no Equador, nascedouro dos direitos constitucionalizados da natureza? Vamos A lá. palavra é sua, professora. Muito obrigada, Daniele. São perguntas muito interessantes sobre a dicotomia em relação ao capitalismo e a comunismo. A gente vê, né? A gente deixou bem claro no livro que, de uma forma bem não profunda, há aqueles que dizem que melhor é reinventar o comunismo, outros que dizem que o capitalismo está ressurgindo mais forte, o capitalismo digital. Este é um vício de percepção e de visão do mundo, de que nós não queremos nos libertar. Isso aqui é o viver bem. Isso é que é a harmonia. Nós não precisamos escolher entre isto ou aquilo. Há uma possibilidade de integrar e de surgir um terceiro diferente. Nós somos viciados no pensamento do terceiro excludente. Essa é a herança, o legado que nós temos da modernidade. E o salto que nós precisamos dar, e o salto que se recomenda, e o salto que os povos originários querem que a gente dê, é a gente compreender que no mundo é tudo integrado, é tudo interdependente, é tudo interrelacionado, e que é possível, sim, integrar o que aparentemente pode parecer incompatível entre si. Eu digo para vocês, eu vou dar um exemplo bem concreto. A Bolívia, em 2009, promulgou sua Constituição, uma Constituição inovadora, e logo depois a Lei de la Madre Tierra e del Desarrollo Sostenible. Eu demorei muito a compreender como é que a gente pode falar de uma lei dos direitos da Mãe Terra e falar também em desenvolvimento sustentável. Como é que seria possível compatibilizar? É preciso eu mudar essa forma de ver o mundo. Essa forma de ver o mundo que é só isto ou aquilo. É uma forma diferente. São lentes diferentes de percepção do mundo. São lentes da complementariedade. Por isso que eu digo, eu aposto muito, eu acredito muito no que poderá surgir dos jovens no encontro da economia de Francisco. Eles não estão condicionados por nenhum modelo anterior, eles estão para o novo. E o cardeal, que apresentou o livro, organizou e apresentou o livro do Papa, ele disse o seguinte: com tudo que nós sofremos, o que a gente tem que fazer é ousar aqui mesmo. Ele não usou essas palavras, mas digamos que a gente fosse traduzir o seguinte: vamos pensar fora da caixinha, digamos assim. Porque não está dando certo a gente pensar dentro do quadrado. É como a gente disse no Manifesto Harmonia. Não é cada qual no seu quadrado, não. É todo mundo dentro do redondo, dentro do esférico. É tudo se compatibilizando, digamos assim. A tua pergunta, Daniela, eu te agradeço demais ter feito, porque esse é um ponto central. Né? A questão da tecnologia. O Ignacio Romané, um jornalista cubano, a visão dele, o que nós temos aqui, nós temos uma infodemia, uma pandemia também de informações, nós temos também um mundo ameaçado pela tecnologia digital, a gente está saindo, transitando num mundo petróleo dependente para um mundo digital dependente. A gente quer independência, gente. A gente quer emancipação. Eu vou dizer para vocês, eu estou totalmente rendida aos meios de informação agora. Ainda que eu tenha alguns problemas de conexão, esse é o meio que a gente tem, mas eu não abro mão do meu banho de mar, eu não abro mão das minhas conversas particulares, eu não abro mão das viagens que vão retornar, e ainda mais, a gente tem que ficar de olho para que a tecnologia digital não seja o pretexto para governos liberticidas. Tem esse fantasma pairando aí, tem esse espectro que a gente vê aí
não é? Que é justamente o que eu... No primeiro capítulo eu já disse isso. Nós estamos com a casa tomada e com o risco da chave ser jogada lá no ralo, de a gente ficar dentro sem poder mais abrir a porta. Ou seja, é o risco de que, a pretexto de políticas de medida sanitária e com o uso distorcido e abusivo da tecnologia digital, as liberdades sejam suprimidas. E disso nós não abrimos mão. Disso nós não podemos abrir mão, a meu ver, e temos de estar muito atentos. Assim, e aí, Vitor é um grande estudioso do bem viver, estudioso dos fundamentos filosóficos, dos fundamentos jurídicos do bem viver no Equador e na Bolívia. Um grande abraço para você, um grande abraço para o meu querido amigo, compadre Arthur Molina, Edmar Ximenes, que vive o bem viver na prática também. Nós estamos, sim, vivendo um momento de retrocesso com relação às políticas do bem viver aqui nos Andes, no Equador. Na Bolívia, então, nem se fala. As sementes estão lançadas. Lá não é o local de adubar, de nutrir e de regar essas sementes, que sejam outros. Agora, Vitor, ouça bem o que eu estou lhe dizendo, o ponto de irradiação do bem viver está nas Nações Unidas, no programa Harmonia com a Natureza, de que você também faz parte, Vitor, de que faz parte também a professora Liliana, e que cada um de vocês pode fazer parte. E nós chamamos, convidamos, e eu faço aqui em nome de todas as quase 1.000 pessoas que já assinaram o Manifesto Harmonia, para assinarem o Manifesto Harmonia. Para quê? Para a gente manifestar harmonia. Eu manifesto harmonia, tu manifestas, para ser na nossa vida, gente. É a gente subscrever e a gente viver nas nossas opções diárias. O que é que eu vou consumir, o que é que eu vou comprar, qual é a água que eu vou beber, como é que eu vou me comportar em relação às pessoas, tá? Não vamos ficar esperando dos outros também, não. Vamos exigir quando for necessário, mas vamos fazer a nossa parte. Professora Germana, obrigada. Eu vou passar para lá para a professora Silvana. Se alguém mais quiser fazer outra pergunta aqui no chat do YouTube, só pode passar. Escrevam que a gente vai passando para a professora. Tá? Eu estou impactada com a sua paixão e da distopia, me veio a seguinte questão: sobre questões distópicas que trataram da, por exemplo, os diretores estão perplexos. O roteiro não acredita do que ele episódios do Black Mirror. E então isso mostra que a nossa realidade, a realidade que você bem colocou a partir do pensamento do Joaquim Bembe, que trata tão claramente da necropolítica, e a Beneficimento traz ainda a necrobiopolítica, isso tem, nesse momento, nos deixado muito pouco otimista. Então, você traz essa fala apaixonada, isso traz, me deu saudade de voltar para casa, de ficar no colo da Pachamama. E eu acho que isso, que a fala e os seus convites nos levam a pensar, a repensar na necessidade realmente dessa harmonia. Agora, qual o papel da universidade para que a gente possa fazer com que essa mudança, porque isso é uma revolução, isso é uma alteração de comportamento, e numa maré distópica, a harmonia, pensar no bem viver, pensar nessa volta para o interior, neste momento, é um desafio. Desafio. E como nós podemos trabalhar isso na universidade, professor? O que você sugere
para nós. A gente está tentando nesse grupo aqui, a partir. Querida Silvana, já valeu o seu depoimento, tá? Já valeu pelas perguntas, fico muito feliz que a minha mensagem tenha ressoado em seu coração. E te digo o seguinte: nós aqui todos somos de universidades. É fazer o que nós estamos fazendo, é continuar o que estamos fazendo, é trilharmos esse caminho. Ouvindo? Então consegue me ouvir bem? Espera só um pouquinho, professora Germana. Professora Silvana. Ah, a professora Silvana agora conseguiu fechar o microfone dela, estava com algum problema. Pode Tá continuar, bem. por favor. Então, como eu dizia, é continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo. E já se disse, o professor Boaventura dos Santos, que tem um belíssimo livro sobre a pandemia, a cruel pedagogia do vírus, mas antes ele tinha já publicado um livro sobre o fim do império cognitivo. Não é que a gente vá abandonar a cognição, mas acrescer a cognição às nossas outras dimensões. Por isso que a gente tem que trazer a arte. Como é que a gente vai falar do direito, tratar o direito, recriar o direito sem o nosso lado direito do cérebro? E aí, não é à toa que estamos aqui, quantas mulheres aqui, né? Daniele, Lili, a gente fazer esses também, que são os métodos contemplativos, que são os métodos lúdicos. Isso a gente pode fazer na universidade também, como está sendo feito agora, trazer a arte, trazer a beleza, trazer a arte para o direito. É muito mais interessante. É muito mais interessante. Por quê? Porque estava faltando essa parte, gente. Estava faltando. Sempre teve aí, mas estava escondida. Tomaram da gente, sequestraram da gente. A gente está só trazendo de volta. É isso. A mim parece. Espera, vamos ver aqui. É, professora, a gente não tem mais perguntas. Professora Lília, você teria mais perguntas? Deixa eu abrir o seu microfone aqui. Pronto. Beleza. Germana, para a gente fechar, faz aí uma propaganda do teu livro, faz uma propaganda também lá do Harmonia com a Natureza, que é para a gente conhecer um pouco mais, se interessar, quem gostou, poder se aprofundar e por aí afora. O que eu faço é um pedido, Olivia, tá? Um pedido para a gente trilhar esse caminho, fazer essa opção. O caminho tem encruzilhadas. Qual é a escolha que a gente faz? A gente faz a escolha pela vida? A gente quer que Eros seja nosso guia, que a beleza esteja na vida? Ou a gente quer permitir que o ar nos falte? O que a gente quer? No livro eu trago uma proposta de um ensaio que é uma tentativa. Oxalá a gente possa superar essas ameaças liberticidas, a gente possa fazer com que a solidariedade, a fraternidade ganhe mais espaço e a gente una nossos corações, a gente una nossas mentes, a gente una as nossas mãos para a gente caminhar juntos. Porque a caminhada, ela seja uma utopia o que for, né? Seja o que for, a caminhada se faz junto, não se faz sozinho. A gente não faz sozinho, cada um complementa algo que é o outro e a outra não tem. A gente fazer essa caminhada sempre vendo no horizonte a harmonia. Vai ter caos? Vai ter catástrofe? Vai. Não vamos achar que é tudo bem direitinho, não. Mas a gente vai buscar harmonia. A gente vai buscar utopia. Olha, 1000 vezes, Silvana, fazer um filme de utopia do que um filme de distopia. Ainda bem que não vão fazer mais filme de distopia, porque aí a mente da gente vai se condicionando de outra forma, vai se condicionando para o belo. É para a gente trazer o belo. É essa a grande lição, a gente trazer o belo. E tem muita gente de boa vontade no programa Harmonia com a Natureza, de que nós fazemos parte, de pessoas de todos os continentes, com suas diferenças, mas irmanadas nesse propósito comum de acreditar na humanidade, de acreditar na vida,
de acreditar na vida mesmo. Então, se é para fazer uma publicidade, eu faço a do Manifesto Harmonia. Se você quiser comprar o livro, nele consta também um pouquinho, está na Amazon, e o valor dos direitos autorais vai para esses projetos das aldeias indígenas do Rio São Francisco e de uma aldeia de crianças, para as crianças de uma aldeia em Senegal, na África. E se vocês quiserem colaborar a parte, é só acessar o Face. Fica aí o pedido. E é uma profunda gratidão a todas vocês. Alegria de estar aqui e aos que fizeram perguntas e que ouviram. Professora Lilian, posso só ler alguns agradecimentos aqui para antes da gente terminar? Com certeza. E depois passa para a Silvana falar da próxima semana. Tá bom. Então, professora Germana, vou ler algumas coisas do Marcos Maírton. Germana, se vale o meu testemunho, foi um grande prazer ler o e-book. Requer uma mente aberta e um coração propenso à harmonia e à solidariedade. O resto acontece naturalmente. Da Mariane Bellini, obrigada, professora, por palavras tão incríveis. Da Loiuá, obrigada pela resposta, professora Germana. O Flávio também diz, como diz o poeta Belchior, o novo sempre vem. E mais aqui uma série de agradecimentos. O próprio professor Vitor disse mais no meio da sua fala, um belo e xamânico exercício de diálogo entre diferentes concepções do mundo. Obrigada, professora Germana. Quanta sensibilidade, nossa eterna mestre, professora Germana, e muitos agradecimentos. Então, eu acho que com as palavras dos colegas, eu já faço os meus agradecimentos também, dizendo que foi uma noite muito enriquecedora, de muita volta a uma raiz que eu acho que eu sou uma pesquisadora em tecnologia e cyberguerra e cyberpoder. Então, é um tema que é tão duro e ao mesmo tempo a gente percebe que a palavra que a senhora usou, que você usou, Germana, perdão, senhora não, né? Ainda bem. Que é de uma infopandemia, de uma pandemia informacional, é uma palavra riquíssima e que eu vou aderir às minhas falas e às minhas pesquisas. Então, muito obrigada, e eu já passo aqui, só leio a última aqui da Emanuela Moreira. Fico muito grata pelas palavras da professora Germana, porque tem imensa apreciação e gratidão. Então é isso, muito obrigada. Passo então a palavra à professora Silvana. Já abri seu microfone, professora Silvana. Acho que está travando. Professora Silvana, acho que está um pouco lenta a rede, só um minuto, por favor. Pronto. Para ficar melhor, professora Silvana, se você quiser desligar a sua câmera, pode ser que o sinal fique melhor. Aí, deixe só o seu áudio ligado. Tá? Sim, te ouvimos. Bom, eu gostaria só de dizer que nós estamos no nosso 7º encontro com a professora Germana nessa palestra. Ouve agora? Nós estamos te ouvindo muito bem, Silvana. Pode falar. Pode continuar. Professora Lili. Ouvimos bem. Ah, sim. É que travou aqui. Travou aqui. Enfim. Ok. Estamos no nosso encontro hoje, então, vem a professora Cláudia Storini, do Equador, falando sobre a arte dos povos indígenas. Falando sobre o amor em tempos grandes. Tivemos a professora Cláudia Barbosa falando da recuperada e participação da cidadã a partir do cinema. A professora Liliana e a professora Ana Patrícia, da Colômbia, falando sobre erotismo e poesia. A partir da Hannah Arendt.
e hoje a professora Germana nos trazendo essa belíssima palestra sobre harmonia e bem viver. Eu estou fazendo uma retrospectiva dos nossos encontros para mostrar como a gente tem buscado na arte a possibilidade de nos fazer pensar, de nos fazer sentir e, aproveitando a fala da professora, em busca da harmonia. Eu acho que é isso, e daqui para frente o nosso projeto vai pautar cada vez mais para a busca da harmonia, professora. Para a próxima semana, próximo encontro, nós teremos a professora Josilene Silva Campos, com a palestra Morte, Memória e Tradição, uma leitura de A Varanda, do Frangipane, de Mia Couto. Então, a gente está, cada semana, utilizando da arte, ou é cinema, ou é literatura, enfim, fotografia, e a gente continua nesse projeto, um projeto de luta. Agradeço mais uma vez, agradeço os participantes, gostaria de ressaltar a presença do professor Vitor, professora Ana Colantoni, professora Márcia, da UFG, e se tem mais alguns que não deu para a gente visualizar, porque pelo YouTube só visualiza quem faz anotações. Então, eu agradeço pela participação de todos no chat, foi, assim, extremamente rico, e agradeço mais uma vez, professora Germana, muito obrigada por dividir com a gente os seus sonhos. Muitíssimo obrigada. Germana, foi exatamente como eu esperava que fosse, um encontro com harmonia, com alegria, com muita vontade de um mundo melhor, né? E acho que levamos essa lição aí para cada um de nós. Agradeço mais uma vez a oportunidade de te encontrar, ainda que virtualmente, nesse novo normal que nós temos. Também agradeço a Silvana e a Dani, que são companheiros que têm se mostrado assim tão próximas na distância, né? Tem sido uma maravilha esses encontros, ainda que virtuais. E espero que na próxima semana estejamos aqui todos juntos ouvindo a literatura de Mia Couto, que para mim, na minha opinião particular, é um dos autores na língua portuguesa mais importantes do momento, mais gostoso de ler, adoro. Então, espero encontrá-las na próxima semana com todos os colegas que já estiveram conosco hoje. Tá. Só dando um último recado, professora Lilian, eu já deixei, pessoal, no chat o link para o certificado, tanto dessa semana como da semana passada. Fiquem à vontade de clicar e baixá-lo ali no site. Se vocês curtirem o canal aí, nosso canal do YouTube, agora é a propaganda, no final a gente inverte a ordem da propaganda aqui, você vê? Vocês recebem aí as nossas informações de todos os eventos do Confrontarte, que a gente agenda pelo menos com uma semana, 5 dias de antecedência. E aí vocês são lembrados, se vocês curtirem no sininho, que o evento vai ocorrer. Então é uma maneira de estar sempre sendo avisada, tá? Então é isso aí, professor. Muito obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.